Marco. Ok. Então, muito bem, assim, antes de mais nada, bom dia a todos, né, a todos os colegas de Minas, DF, Goiás, revendo muitos amigos aí, né, isso é bom. Estarei aí no dia 4, né, também para um bate-papo aí presencial. E queria, antes de mais nada, dizer que, né, tanto do ponto de vista da Ana, como da experiência que eu pude viver aí no estado, né, nós estamos passando por um momento singular e muito importante, bastante importante, né? A gente sabe que de todos os casos, de todas as questões e de tudo que teve que ser negociado e continuará sendo negociado, né? Porque o marco regulatório do São Marcos, ele não finaliza com essa primeira etapa, né? Nós temos outras etapas, temos sempre assim aquelas necessidade, né, de pensar em ampliação de área irrigada ali na região, né? Então, mas nós estamos indo para passo, né? Para e passo, né? Cada uma das etapas, né? Então, hoje, como nós nos comprometemos aí, e para a gente é uma honra ter a participação ampliada, né? E poder passar, né, para os senhores, para as senhoras, a informação de como está hoje a implementação do Marco Regulatório de São Marcos. Eu diria que nós estamos construindo juntamente, em conjunto, né, um acordo, né, no âmbito territorial, porque do jeito que estava, não dava, né, gente? Então, entre os erros e os acertos, né, todos nós estamos tentando construir algo que seja melhor para a região hoje. Então, o que nós vamos apresentar, passar aqui de informação e abrindo a palavra, né, para perguntas, para tirar dúvidas e tal, é sobre como está essa implementação do marco regulatório. Algo que, do ponto de vista institucional, já está assinado, mas a gente entende que é um mecanismo vivo, tá? É um mecanismo vivo. O Bruno Marques, ele sempre traz à tona, e o dia seguinte, e a etapa 2, tá? Vamos pensar nela, né? Já podemos até começar a pensar, mas vamos implementando aquilo que nós já acordamos e que nós estamos caminhando conjuntamente, tá? Então, vou passar aí a palavra para o Patrick, tá? Vou ficar aqui na reunião, ver a apresentação, tá? Participar um pouco, até eu tenho uma agenda por volta das 11 horas, tá? Mas vou participar até lá, né? E mais uma vez, muito obrigado, tá? Pela presença de cada um de vocês, né? De Minas, de Goiás, do DF, dos colegiados, os secretários municipais que muito nos honram aí com a participação de vocês, tá? E passo a palavra aí para o Patrick. Por favor, Patrick. Obrigado, Marco. Enfim, bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Como o Marco falou, é um prazer recebê-los nessa reunião aqui dos membros, né, do GTO, dos órgãos gestores que estão trabalhando na operacionalização desse marco, com os representantes dos comitês de bacia que atuam na região e também dos usuários de água, né, dos irrigantes. É muito importante essa reunião para a gente poder fazer um nivelamento com todos sobre a implementação desse marco regulatório. Nós tivemos uma primeira reunião nesse formato no dia 31 de agosto, né? Alguns de vocês participaram, e essa, portanto, é a segunda reunião de um conjunto de reuniões que nós pretendemos ter com vocês para que vocês estejam acompanhando de perto a operacionalização desse marco regulatório. Esse é o objetivo dessas reuniões, né? Então, vamos ter outras ao longo de todo o processo de implementação do marco regulatório à medida que nós formos avançando. E para essa reunião de hoje, nós preparamos aqui em conjunto uma apresentação com informações do que aconteceu desde a nossa última reunião, né?
e um pouco dos próximos passos para as próximas semanas. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vamos ver se todos vão conseguir enxergar. Vocês estão vendo? Sim. Muito bem. Como eu não consigo ver as mãozinhas, então, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou pedir para, por favor, falar, tá? Ao invés de levantar a mão, porque eu não consigo ver a mão, eu não vou saber. Se alguém quiser fazer uma pergunta, alguma intervenção, ok? A gente te auxilia, Patrick, tranquilo. Tá bom. Enfim, e também os colegas dos órgãos gestores, se a qualquer momento quiserem fazer uma complementação, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, a ideia é fazer aí uma apresentação de como que está a implementação do marco, né, e dos próximos passos, como eu falei para vocês. Então, só resgatando, né, o que a gente mostrou na última reunião, eu não vou repassar aqui o que já aconteceu até agosto, né? A gente, na última reunião, mostrou para vocês que o marco regulatório foi aprovado em novembro do ano passado e já em dezembro começou a emissão dos atos de regularização de usos insignificantes. Então, começou pelos pedidos que já tinham entrado, essa etapa já foi cumprida, né? E logo na sequência começou a entrada de novos pedidos, né, de uso insignificante e a emissão de atos de regularização desses novos pedidos. Esse é um processo contínuo que está em andamento, já foram emitidos diversos atos e vão continuar sendo emitidos à medida que eles forem entrando, tá? E a gente também falou disso na última reunião. E a terceira etapa, que é a que nós estamos hoje, é a de regularização dos demais usos, ou seja, aqueles que não são insignificantes, são aqueles acima de 1 litro por segundo, conforme definido no marco regulatório. Essa é a etapa que nós estamos hoje implementando. Então, entrando agora no detalhe, né, desse passo, dessa etapa 3, que são os usos que não são insignificantes, né, acima de 1 litro por segundo, a gente, para poder entrar nesse passo 3, a gente teve algumas atividades, né, preliminares que precisavam ser executadas. Então, a primeira delas foi o levantamento de campo, que, enfim, para isso foi contratado um consórcio, que foi a campo e entrou em cada propriedade para levantar informações de uso da água, de área irrigada, de cultura, de sistema de irrigação, distribuição, né, das tubulações dentro da propriedade, que são informações que são necessárias para que a gente possa analisar, conhecer melhor, né, o uso da água na bacia e poder analisar os pedidos de outorga. Então, esse levantamento foi concluído em junho desse ano, né, e, em paralelo a esse levantamento, também foi feito um levantamento dos pedidos de outorga que estavam em análise ou que estão em análise nos órgãos gestores, tanto em Goiás como em Minas, né? Tem vários pedidos que entraram nos estados e estão em análise. E temos também pedidos que foram indeferidos, e temos também as outorgas que foram emitidas pelos estados, né? E essas informações todas foram levantadas, né, e foram inseridas dentro dos nossos sistemas, né? As outorgas emitidas foram inseridas no CNAR, isso foi concluído em agosto de 2022, e os pedidos de outorga em análise foram inseridos no REGLA, tá? Isso foi concluído no mês passado, de forma que o usuário que já entrou com um pedido antes não precise entrar de novo, tá? Então, se ele entrou com um pedido, mesmo que tenha sido em papel, lá atrás, no órgão gestor estadual, esse pedido ele foi digitalizado e foi inserido no REGLA. E agora, esse pedido vai ser analisado, sem que o usuário tenha que entrar de novo, tá? Então, tem um balanço aí dos quantitativos de pedidos, foram 620 em Goiás, pedidos que foram inseridos, né, pelos órgãos gestores dentro do sistema REGLA. Então, 620 em Goiás, 122 em Minas Gerais, 5 no DF e 13 na ANA, né, que eram pedidos que estavam nos estados e são federais, na verdade. Então, foram inseridos também no REGLA e vão ser analisados pela ANA. E somando o total desses pedidos, nós chegamos a 760 pedidos que foram inseridos no REGLA. Então, esse trabalho foi concluído, tá? Agora em setembro, e esses pedidos, portanto, agora vão ser analisados, tá? Então, uma vez concluída... Patrick. Pois não, Cristiano? A Camila, nova superintendente da SEMAD, de recursistas, acabou de entrar na reunião.
Bom dia, Camila. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação e sua presença. Olá, Bom dia, eu que Camila. agradeço. Que bom que você está Ei, Márcio, tudo participando bem? aí. Tudo. Muito Eu que bom. agradeço. Bom, dando continuidade, então, uma vez que os pedidos foram inseridos, agora nós podemos começar a analisar, né? Então foi dado início, né, a um processo conjunto de análise desses pedidos para que a gente possa emitir os primeiros atos de outorga, tá? E para esses primeiros atos de outorga, né, foram selecionados os pedidos, estão sendo selecionados os pedidos do grupo 1, que eu vou mostrar na sequência qual é o grupo 1, né, definido no marco regulatório. E a previsão é de que sejam emitidas cerca de 10 outorgas desse grupo 1 em rios de domínio do estado de Goiás até o final de outubro. Tá? Então, esses pedidos estão sendo analisados e a previsão é já emitir 10 outorgas até o final do mês de outubro, que estão localizadas em rios de domínio do estado de Goiás. Tá? No estado de Minas, DF e na ANA não foram identificados pedidos nesse grupo 1, tá? Para emissão nesse momento. Então, o que é o grupo 1? Né? Se a gente for resgatar o texto da resolução do marco regulatório, né, a gente vai encontrar lá a definição das etapas sequenciais, né, para análise dos pedidos de outorga, e a gente vê que o grupo 1, né, são aqueles pedidos de renovação, transferência ou alteração sem aumento de vazão ou volume, ou seja, alteração que mantém, né, os dados da outorga anterior ou reduzem os valores da outorga anterior. Tá? Ou seja, são pedidos, né, tanto a renovação, que é uma... eu vou pedir, tem alguém com o microfone aí aberto, vou pedir, por favor, para fechar o microfone. Natália Mendes, da Irriganor, Patrick. Estava com o microfone aberto. Fechou. Tá bom, obrigado, João. Então, como eu estava explicando, esses pedidos são os pedidos de renovação, que é, né, uma renovação da outorga, é você emitir uma nova outorga com prazo, novo prazo, mas sem alterar as suas características. Transferência, você muda o titular, também não altera as características. E a alteração sem aumento, né, de vazão ou volume. Ou seja, são pedidos que não interferem, né, naquele limite, ou não aumentam, né, o comprometimento do limite do marco regulatório 13.61. Então, esses pedidos vão ser analisados agora, né, desse grupo 1, e as outorgas vão ser emitidas, a perspectiva é de emitir 10 outorgas. E aí, depois, na sequência, vão ser analisados os pedidos do grupo 2 e 3, tá? Que são aqueles que entraram até 31 de dezembro de 2020, e o grupo 3 são aqueles que entraram após 31 de dezembro de 2020 e também no período de convocação, que eu vou falar na sequência, tá? E aí esses grupos 2 e 3 vão ser analisados após a convocação. Depois que nós fizermos a convocação e recebermos os novos pedidos de outorga, então nós vamos analisar em conjunto os pedidos do grupo 2 e do grupo 3. Tá? E concluída essa análise desses pedidos, se houver disponibilidade hídrica, tá? É pouco provável, muito pouco provável, mas se houver disponibilidade hídrica, pode ser feita uma nova convocação para novos requerimentos, tá? Que vão ser analisados também de forma conjunta. Mas isso é muito pouco provável que aconteça. Tá? Os dados que a gente tem já de campo indicam que temos uma área implantada muito próxima já do limite do marco regulatório, portanto, a regularização, né, das áreas implantadas, né, já praticamente ocupa o limite do marco regulatório. Nós ainda temos os pedidos de outorga que estão em análise e que não foram implantados, né? Então, a probabilidade da gente ter uma disponibilidade hídrica remanescente é muito, muito baixa, né? E também, né, é provável que não haja limite suficiente para atender a todos os pedidos que vão entrar, né? E aí, pois não, Cristiano? O Alessio levantou a mão aí. Tá bom. Pois não, Alessio? Vocês estão falando novamente que não tem disponibilidade de água. Eu estou desde março desse ano pedindo 9 outorgas para 9 produtores. Quer dizer que não adianta eu mandar que não vai ter água disponível. Eu vou fazer isso através da justiça? Não, deixa eu... Espera aí, só um instantinho, Patrick. O Alessio,
Na realidade, eu não sei, eles estão dentro daqueles pedidos que foram até dezembro de 2020? Não. E também... Veja bem, são pedidos novos, porque nessa área ainda não tinha energia elétrica, né? E nós não tínhamos como fazer isso daí via óleo diesel, tá? Eu quero saber se nós vamos ter alguma chance, senão eu vou ter que partir para outro meio. Tá. Eu não tenho mais. Eu não Tá. tenho mais que conversar com vocês e não tenho que ficar nessa celeuma, porque, veja bem, vocês continuam naquele modelo. 10% vai chegar a 12%, vai ter água, e 88% não vai ter água. Como que nós administramos isso aqui no município? Tá? Deixa eu só falar aqui uma questão, o Alessio. A gente está implementando, né, o que foi acordado, né, tem 750 pedidos que estão em análise, né, não é pouca coisa. Então, assim... O Marcos Neves, disse eu sei, vocês não mudem nada o número de produtores que está querendo irrigar. No máximo, vocês vão chegar a 15%. 85% vai ficar sem irrigar. Eu quero saber como que a gente resolve isso aqui no município. Sim, assim... Porque vocês concentram essas outorgas na mão de uns poucos produtores. Bom, pela análise, viu, Alessio, tá bem, assim, tá bem diversificado o número de pedidos e de produtores nessas 750 pedidos, tá? Então, não é algo, assim, que esteja, assim, concentrado, né? Não é assim que tá, não. Ô, Marco Neves, eu quero saber... Veja bem, eu quero saber o que nós fazemos com esses outros que ainda não têm água. Só isso que eu quero saber. Porque vocês têm um modelo de distribuição de água que é um caos. Para o município é um caos. E nós já falamos para vocês quando nós vamos assinar. Eu acho que travou ali. Marco, eu acho que era importante... E o Alessio está nos escutando? Não sei se eu acho que ele caiu. Era bom ele se reconectar para a gente poder explicar para ele o inciso 5º, que era o inciso que vinha na sequência aí que eu ia comentar agora. Né? Mas era importante ele conseguir se reconectar para poder ouvir. Patrick, João aqui pelo Comitê do Paranaíba, eu acho que seria interessante, apesar de surgirem as dúvidas, mas eu acho que seria interessante fazer uma apresentação geral do processo, que às vezes tem algumas coisas que vão ser esclarecidas um pouco mais à frente. Durante a apresentação, isso. E aí a gente, na sequência, a gente entra com dúvidas ou questionamentos ou alguma questão nesse sentido. Senão, às vezes, a sensação que eu tenho é que tem algumas coisas, como você disse, era o próximo item a ser esclarecido. E aí a gente acaba discutindo antes, né, ou travando alguns debates antes de ter o cenário todo construído. Perfeito. E reforçar também que a gente está agindo dentro do limite da lei, né? Os órgãos gestores. Não, tá certo. Agora... Nós estamos construindo junto um pacto regional assinado por todo mundo. Eu gostei aí. Vamos seguir, né, Patrick? Conforme recomendação aí do Reise. Mas era bom só o Alessio... perdão. O Alessio conseguiu entrar de volta? Eu acho que não. Ele travou, né? Ele não saiu. Talvez se você desligar a câmera, Alessio, você consegue continuar. Será que alguém pode dar uma ligada para o Alessio, dar uma ajuda a ele lá para ele conseguir se reconectar? Vamos fazer assim, Patrick, porque na sua sequência, na sequência da apresentação, você vai chegar ali no inciso 5. Tá. Né? Então, vamos lá. Então, eu estava falando do inciso 4º, que trata da nova convocatória, caso haja disponibilidade hídrica remanescente, e estava comentando que é muito pouco provável que isso aconteça, né, que haja disponibilidade hídrica remanescente. Né? E tem o inciso 5º,
que a gente escreveu juntos, justamente prevendo essa situação que o Alessio mencionou, né? Que se não houver disponibilidade hídrica para atender a todos os pedidos, em qualquer uma das etapas, poderão ser realizados ajustes nas vazões desses pedidos, de modo a se buscar a regularização da totalidade dos usos na bacia do São Marcos, né? Ou seja, se o total de pedidos superar o limite 13,61, é possível ajustar esses pedidos de modo a que seja possível outorgar a todos os usuários que fizeram pedido, mas não com as vazões ou as áreas que eles solicitaram. Então, um exemplo hipotético aqui, só para ilustrar o raciocínio, né? Se a quantidade, né, de vazão total for maior que 13,61 em 10%, né, nós podemos reduzir todos os pedidos em 10%, e aí, com isso, é possível outorgar. Então, aquele usuário que pediu uma área de 100 hectares vai receber uma outorga com 90 hectares. Né? Aquele que pediu uma área com 200 vai receber com 180 hectares, ou seja, vai ter uma redução de 10% no pedido dele, de forma a compatibilizar a vazão total de todos os pedidos com o limite do marco regulatório. É isso que esse inciso 5º quer dizer. Tá? Agora, o critério ainda não está definido de corte. Primeiro, a gente precisa receber os pedidos, fazer, né, o cálculo da vazão total, comparar com o limite do marco regulatório, e aí, depois que ficar comprovado, né, que esse somatório dos pedidos excede o marco regulatório, a gente discute o critério de corte. Pode ser um corte linear, percentual, por exemplo, para todos, pode ser um corte diferenciado, né, pode ser um limite em termos de área irrigada por outorga. Nós ainda não definimos isso. Isso vai ser definido após o período de convocação, de forma a tentar contemplar todos os usuários. Então, por exemplo, aqueles 9 que o Alessio mencionou, é importante que eles entrem com os pedidos de outorga agora no período de convocação, né? E depois, na análise, a ideia, o que está previsto no marco, é buscar contemplar, né, da melhor forma possível, né, a totalidade dos usuários na bacia do São Marcos. Tá? E aí, que nós estamos fazendo? Né? Desde, né, da nossa última conversa, nós temos feito treinamentos com os técnicos dos órgãos gestores para que eles possam usar o Regla para analisar os pedidos, já que todos os pedidos vão entrar por um único sistema, um único balcão, que é o Regla, e todos eles vão ser analisados por meio do Regla. Então, fizemos treinamento em agosto de como analisar os pedidos de outorga, de como acessar os dados do levantamento de campo, aquele que eu mencionei que foi feito no primeiro semestre. Depois, no início de setembro, de como inserir os pedidos no Regla, e aí, na sequência, os pedidos foram inseridos, como eu mostrei. Também de como verificar inconsistências e fazer ajustes de vazões no pedido de outorga. Então, na análise do pedido, pode ser necessário fazer alguns ajustes. Fizemos o treinamento com os técnicos para como fazer esses ajustes, né? E essa semana tivemos aí treinamento específico do módulo de comunicação do Regla, né? Porque o Regla tem essa ferramenta de comunicação com o usuário e ela pode ser usada para envio de documentos complementares, que vai ser a forma de envio de documentos específico para o pedido de outorga de barragens, né? Que também vão ser inseridos, vão ser encaminhados nesse período de convocatória agora, que vai ser aberto em novembro. Tá? Além disso, esses são treinamentos para os técnicos dos órgãos gestores, para como eles analisam os pedidos de outorga no Regla. Também fizemos, né, treinamento, capacitação com os usuários de água da bacia. Então, foram organizados 2 dias aí de capacitação com os usuários para a entrada de pedidos, né, especificamente de irrigação, mas todos os outros de captação, né, de água superficial. Então, nessas capacitações foram convidados aí 227 pessoas entre usuários, gerente de fazenda, consultores técnicos, sindicatos, cooperativas. Tá? No primeiro dia, né, foi em Cristalina, e o segundo, em Unai, o segundo em Cristalina. A programação foi composta de uma abertura com representantes dos comitês, das associações, teve uma apresentação sobre o histórico do marco regulatório e depois uma apresentação do sistema. O André Onze, que é o técnico aqui da ANA, que trabalha na outorga e que, por acaso, ele que vai analisar os pedidos de outorga de São Marcos, inclusive é um técnico que, enfim, é da região, é de Cristalina, família de produtores rurais,
da região, então conhece, não só tem o conhecimento técnico pela formação dele por ser servidor da ANA, mas também tem o conhecimento prático de quem produziu e trabalhou em fazenda na região de Cristalina. Então, ele fez esse treinamento online, mostrando o sistema, passo a passo, como que se entra com o pedido de outorga, né? E depois, para finalizar, o Leonardo de Almeida, que é da área de fiscalização, apresentou os requisitos de monitoramento das captações, né, e como cumprir essas exigências do marco regulatório. Tá? Então, essa programação foi a mesma nos 2 dias, em Unai e Cristalina. E aí, algumas imagens desses treinamentos, à esquerda, em Unai, tá? Foram 59 pessoas que participaram, tá? E à direita, em Cristalina, tivemos 77 participantes. Tá? E a gente vê aí nesse gráfico o perfil, né, dos convidados para os treinamentos. A maior parte deles, 80%, é formado por usuários e consultores técnicos, que são as pessoas contratadas pelos usuários para entrar com os pedidos de outorga, né, que era o nosso objetivo, era fazer o treinamento com quem vai entrar com pedido de outorga no Regla, tá? Para que ele conheça o sistema e consiga, enfim, entrar com esses pedidos, né? E também fizemos um dia de campo, e aí isso é específico para as outorgas de barragens. Então, foi no dia 6 de outubro, o pessoal teve uma apresentação do processo de pedido de outorga no Regla, né, feita pelo Ferdinando, também aqui da ANA, que trabalha na área que analisa os pedidos de outorga de barragens, e depois tivemos aí as apresentações, uma palestra de 2 engenheiros sobre questões relacionadas à segurança de barragens, tá? De boas práticas, gestão de barragem, mencionamento, construção, operação e manutenção. Os engenheiros Fernando Setembrino Meirelles e o Glauber Candia. E essas palestras foram no campo mesmo, nas barragens, né? Foram visitadas 2 barragens, uma na fazenda Campina e a outra na fazenda de Lesan, né? A primeira fazenda, se eu não me engano, é do senhor Luiz Figueiredo. Queria, aliás, agradecer, né, aos proprietários das 2 fazendas por terem recebido as equipes dos órgãos gestores do consórcio e os participantes dessas capacitações, né? E, se não me engano, a fazenda Campina é do senhor Luiz Figueiredo, que é o presidente da IRIGO. Então, agradeço aí de público aos 2 proprietários das fazendas por terem aberto as fazendas e permitido, né, a realização dessa capacitação, esse dia de campo. Tá? E aí algumas fotos. Pois não? Só complementando, os órgãos gestores também de Minas, né, o IGAM e da SEMAD, também participaram falando dos procedimentos específicos, né, de análise de pedido de outorga de barramentos, e também dos procedimentos específicos na parte de inspeção de segurança de barragem também. Eles fizeram complementação à apresentação do Ferdinando. Excelente. Bem lembrado, Cristiano. Muito bom. Porque os pedidos de outorga de barragem vão entrar pelo Regla, mas os empreendedores vão precisar encaminhar documentos complementares, e esses documentos eles variam conforme o órgão gestor. A ANA solicita um conjunto de documentos, né, e a SEMAD de Goiás outro conjunto, o IGAM outro conjunto e a DAS outro conjunto. Então, cada representante falou sobre os documentos solicitados para análise de pedido de outorga de barragem pelo órgão gestor específico. As outorgas das barragens não são analisadas de forma automática pelo Regla por serem análises mais complexas e bastante específicas, que, enfim, não é possível automatizar essas análises. Tá? Então, são análises específicas, são feitas pelos técnicos, e cada órgão gestor tem seu procedimento e seus documentos que são exigidos. Tá? Então, aí, os participantes, foram 69 participantes desse dia de campo, e, de novo, o perfil principal, né, cerca aí de 80% quase, de consultores técnicos e usuários de água, gerentes de fazendas. Tá? Então, cumpriu o objetivo, né, essa capacitação. Então, treinamos os técnicos e também treinamos os usuários. Pois não, Cristiano? Patrick, João, aqui do Paranaíba, complementar a essa ação, só lembrando, complementar a essa ação de capacitação, né, inclusive percebendo a importância do evento, dessas 2 reuniões, o Comitê do Paranaíba se mobilizou, e aí, junto com o GTO, junto com os órgãos gestores, vai ser realizado dia 26, essa mesma capacitação que foi feita de forma presencial, também aí de forma virtual, para que
né, quem não pôde participar ou queira tirar dúvidas que surgiram aí após essas duas capacitações lá em Unai e Cristalina, possa sanar essas dúvidas. Vai ser no dia 26, na parte da manhã, né, está sendo divulgado também a todos os comitês, a toda a região, e a gente pede aí também a todos que estão participando que auxiliem também nessa divulgação. Vai ser dia 26 pela manhã, na página do comitê já está disponível lá o link e etc. Vai ser o mesmo conteúdo, né, o mesmo processo, para favorecer essa divulgação aí às vésperas da abertura do processo. Obrigado, Patrick. Desculpa. Ótimo. Não, bem lembrado, João. Importante essa lembrança. Foi uma ideia que surgiu lá. O João participou nas capacitações, representando o comitê do Paranaíba. Obrigado, João, por ter participado. Foi importante a tua presença nos 2 eventos. E naquele momento surgiu essa ideia, o João propôs, né, imediatamente os órgãos gestores acharam, né, excelente a proposta, e então foi acordada essa data aí do dia 26, vai ser feito esse mesmo treinamento, né, para que quem não pôde participar do treinamento presencial, né, que foi realizado, possa ter uma oportunidade aí também de saber como é o procedimento para entrar com pedido de outorga, né, e também, para quem participou e quiser rememorar, né, vai ter uma oportunidade aí às vésperas do início do prazo da convocação para a entrada dos pedidos. Se você quiser, João, pode até colocar, acho que seria importante aí no chat esse link para que os participantes aí tenham acesso, né, e possam checar lá as informações mais detalhadas, mas é dia 26, né, pela manhã. Vou providenciar o link e encaminho aqui também. Maravilha. Então, vamos lá. Bom, e aí, o próximo passo, então, né, entrando aí nos próximos passos, vai ser a convocação para a entrada de novos pedidos de outorga. Tá? Então, são aqueles usuários que já estão instalados, por exemplo, e ainda não pediram outorga, vão ter agora um período para entrar com os pedidos de outorga, ou usuários que ainda não estão instalados e desejam se instalar, também entrarem com novos pedidos de outorga. Tá? Ou o usuário que está instalado tem outorga, mas quer ampliar a sua outorga, né? Também é um novo pedido e deve ser encaminhado para os órgãos gestores por meio do REGLA. E esse envio dos pedidos vai ocorrer agora no mês de novembro, entre o dia 1º e o dia 30 de novembro. Então, será um mês de prazo para a entrada dos novos pedidos de outorga no REGLA, né? Lembrando que, nos treinamentos que nós fizemos em setembro, aqueles que eu mencionei, nós já apresentamos para todos o REGLA e os usuários já podem entrar no REGLA para atualizar seus dados cadastrais. Tá? Então, por exemplo, solicitar uma senha, atualizar seu endereço, seu e-mail, seu telefone, verificar se o seu pedido, que já tinha sido, né, entrado lá no órgão gestor, foi migrado para o REGLA, se está lá de acordo com o que tinha sido solicitado originalmente no órgão gestor. Então, hoje o usuário já pode entrar no REGLA, né, e fazer essa parte, vamos chamar assim, mais administrativa inicial, de senha, das administrativas e verificação do que está lá dentro. E, a partir do dia 1º/11, ele pode, aí sim, entrar com um novo pedido de outorga. Tá? Hoje, essa funcionalidade não está habilitada, dia 1º ela vai ser habilitada e aí ele pode entrar com um novo pedido de outorga. E esses pedidos vão... esse processo vai durar um mês, até o dia 30/11. E esse endereço aí é o endereço do portal do usuário de recursos hídricos, que é o endereço aonde o usuário vai entrar com esse pedido no formato online. O pedido é todo preenchido online. Quando ele terminar de preencher todas as informações, ele envia o pedido e o pedido automaticamente fica registrado lá dentro do REGLA, já é aberto um processo, e aí ele vai ser analisado após o período de convocação. Então, no dia seguinte, dia 1º de dezembro, assim que terminar o período de convocação, os órgãos gestores vão, enfim, começar a analisar esses pedidos. Tá? Primeiro vai ser feita uma análise preliminar, como eu falei, do limite do marco regulatório e da definição de um critério, né, de ajuste, de corte, se o total, né, da vazão solicitada extrapolar o limite do marco regulatório, e aí definido esse critério de ajuste, de corte, dado o início à análise dos pedidos individualmente e à emissão das outorgas individualmente. Não vão ser todas emitidas ao mesmo tempo, né, porque tem níveis diferentes, né, de análise, de dificuldade. Por exemplo, tem outorga que é dentro de barragem, que requer uma análise
né, da barragem e da vazão disponibilizada pela barragem. Então, não vão ser analisadas, não vão ser emitidas todas as autógrafas de uma vez só, vão ser por lotes, à medida que as análises forem sendo concluídas. Tá? Isso vai acontecer a partir de dezembro desse ano, para os pedidos, né, do grupo 2 e 3. Como eu mencionei, que são aqueles que entraram depois, que entraram nesse período agora, né, ou entraram antes e estão no grupo 2 e 3. Os do grupo 1 já vão ter a emissão acontecendo agora no mês de outubro. Então, em resumo, mês de outubro já teremos emissão de outorgas do grupo 1 e, a partir de dezembro, né, começa a análise com perspectiva de emissão das outorgas do grupo 2 e 3. Está aí o edital de convocação, é um edital conjunto dos 4 órgãos gestores, assinado pelos dirigentes dos 4 órgãos gestores, que tem esse prazo que eu mencionei, e outras informações, como, né, o endereço do portal e os telefones de contato para e-mails, né, dos órgãos gestores, para quem tiver dúvida durante a inserção dos pedidos. Esse edital está sendo assinado, enfim, nesses dias agora, tá, pelos dirigentes, e deve ser publicado nessa semana ou, no máximo, na outra semana, tá, para que a gente comece no dia 1º com a convocação. E aí, quem tiver dificuldade, quem precisar de um apoio para fazer esse pedido, nós temos alguns, né, canais aí de apoio. Então, o primeiro deles é o escritório de apoio em Cristalina, né? Lembrando que o REGRA ele foi desenvolvido para que o próprio usuário possa fazer o seu pedido, tá? Então, ele é bastante simplificado, são poucas informações que são solicitadas. Então, a ideia é que o pedido seja feito preferencialmente pelo próprio usuário no REGRA. Mas, se ele tiver dificuldade, ele pode procurar lá o escritório de apoio em Cristalina, está aí o endereço, Itagiba Durval da Silva. O Paulo está lá, ele pode ajudar quem precisar de apoio, ou então vocês podem ligar para ele pelo Zap e pedir um apoio para ele. Tá? E, além disso, nós temos os canais dos órgãos gestores. Tá? ANA, DAS, IGAN e SEMAD de Goiás. E a gente pede para vocês, né, para que, enfim, distribuam, né, as demandas entre os órgãos conforme a localização do seu pedido. Então, se o seu pedido estiver no Rio São Marcos, no Rio Samambaia ou no reservatório da UEH Batalha, que são de domínio federal, vocês entram em contato com a ANA. Então, aí os telefones, e-mail, né? Se a dúvida for na fase inicial de senha e de dados administrativos, tem os telefones aí da área que cuida dessa parte, que é o 0800 e os telefones e o e-mail do CNAR. E se a dúvida for específica sobre o pedido de outorga, sobre cultura, sobre área irrigada, sistema de irrigação, tem os telefones aí da coordenação de outorga, COUT, da ANA. Se o pedido tiver incorporado do domínio do Distrito Federal, tem o telefone e e-mail da ADASA, se tiver em Minas Gerais, telefone e e-mail do IGAN, e se for em Goiás, telefone e e-mail da SEMAD de Goiás. Tá? Então, era isso, né? Dia 26, a gente vai estar participando de um treinamento semelhante aos treinamentos feitos em Unaí Cristalina, organizado pelo Comitê do Paraná. Agora eu acho que caiu aí. Agora eu acho que foi o Patrick que caiu. Mas vamos lá, finalizou a apresentação, o Patrick deve estar entrando aí daqui a pouco. Então, colegas, agora a gente abre aí para dúvidas. Eu vi que o Alessio, aquela hora que você caiu, o Patrick está retornando. Mais alguma coisa, Patrick? Não, eu fui descompartilhar a tela e desliguei aqui, me desconectei. O problema foi entre a cadeira e o teclado. Aqui. Entendi. Esse dispositivo aqui, entre a cadeira e o teclado. Tá bom. Mas é isso, fechei. Tá joia. Obrigado, Patrick. Eu já tenho aí uma primeira inscrição que é do Alessio. Alessio, aquela hora que você estava falando, caiu. Aí nós aguardamos um pouco, mas aí não retornou. Por favor, você é o primeiro inscrito aí. Então, veja bem, eu estou muito preocupado que depois da gente ter feito um marco regulatório, que o primeiro marco regulatório que apresentaram é uma excrescência, que aí já ia dar pau logo de saída, e nós não aceitamos. Fizemos
e renovamos o marco regulatório. E agora, no início, quer dizer, não tem um ano que nós fizemos um marco regulatório e nós já temos outro problema sério, que não tem mais água. Olha, eu vejo isso com muita preocupação. Tá? O que eu vejo aqui em Cristalina, primeiro, antes de fazer o marco regulatório, vocês distribuíram aqui 47 pivôs para 4 produtores que tinham 47 pivôs. Tá? Então, vocês imaginam como que é a gente sentir o que o povo fala aqui. E eu fico segurando essa turma para ir na justiça e puxo a responsabilidade para mim. Puxa lá para mim. Aliás, para o município. Né? Porque vocês não estão aqui para resolver. Agora, depois, tem 9 meses que nós... Nem 9 meses, 8 meses que nós fizemos esse marco regulatório, e vocês já falam com certeza que não tem mais água. Tá? Então, essa coisa continua do mesmo jeito. Não tem um critério de distribuição. E aqui é o que a turma fala, que vai na justiça, não tem outro caminho. Eu quero saber como que vocês vão resolver. Aliás, como que nós vamos resolver? Que eu estou envolvido nisso daí. Eu, no dia 1º, estou entrando com mais outorga. Se eu sentir que não dá, eu falo, vai para a justiça. Entende? E vamos detalhar para o juiz aqui, para os promotores, o que é feito em Cristalina e como que ele foi feito. Eu não tenho outra saída. Porque vocês que estão aí na SEMAD, daqui 2 meses, 3 meses, podem não estar mais aí. O Alessio, o prefeito, o presidente da Câmara vai estar aqui, para aguentar as pauladas. Tá? Então, nós precisamos, eu vou deixar marcado uma reunião com você semana que vem para te explicar em detalhes o que pode acontecer. Tá? Eu não tenho mais como segurar essa turma de buscar justiça e fazer justiça no uso da água. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, eu estou sendo convocado por uma turma para saber como que é essa questão do pequeno produtor que está aqui, que para o pequeno produtor ele tem que ter uso insignificante. Uso insignificante. O vizinho dele tem uso para um monte de coisa. Mas ele, o pequeno produtor, que são 1.400, tem que ter no máximo 1 hectare e meio irrigado. Como que a gente vai administrar isso daí? Tá? Então, eu peço para vocês, no dia 1º nós vamos fazer, mas semana que vem eu quero conversar com vocês. Ok? Vou falar aqui, meu amigo Alessio. Vamos lá começar primeiro pelo último. Pelo pequeno produtor. Foi aquele projeto, e até isso entrou no marco regulatório, por conta da preocupação dos secretários, né, de Estado e de Cristalina, que esteve muito envolvido nisso, com o projeto de fruticultura, né, ali no município, que tem aquela... primeiro avanço aí já tiveram vários que receberam as suas outorgas, e como a gente tinha acertado, combinado lá, seria algo ligado, né, à agricultura, fruticultura, né, dentro daquela rota da fruticultura, enfim, e produtores, pequenos produtores rurais, que eles irrigariam com microaspersão, com gotejamento, sistemas mais simples, mais poupadores de água, na realidade, né? E isso está sendo implementado dessa forma, né? Inclusive, o que tem sido adotado aí como um referencial é o Edson, né? Que com muito pouca água, ele tem produzido muito bem, né, diversificando a fruticultura e tal. Então, para esses pequenos produtores, apesar de ser 1 hectare e meio, né, nós entendemos, né, conversando aí com vocês em Cristalina, né, e que pensando em fruticultura, uma área desse tamanho seria uma área bastante interessante, né? Vocês estão querendo entrar com algumas culturas de alto valor agregado, né, no estilo e no modelo ali do Edson. Então, isso tem andado, tem mais outorgas para pequenos agricultores a serem, eles já acessaram, já pediram as suas outorgas, já receberam suas outorgas e continua aberto aí para esses pedidos dos pequenos. Quanto à questão do grupo 1, viu, Alessio?
Quanto à questão aí do... o grupo 1 é aquele que ele não altera a quantidade de água, é isso que o Patrick falou, né? Que não foi identificado nenhum no estado de Minas ou no DF, foram identificados algo em torno de 10, né? Que é questão relacionada à vigência, sem que não altera o consumo de água. Tá? Então, esse grupo 1 já deve sair logo, né? Tão logo, como só teve em Goiás, tão logo Goiás finalize as análises ali, né? Então, são emitidas essas outorgas aí. Do grupo 2, são aqueles que entraram até 31 de dezembro de 2020. Né? Desse conjunto de 750 pedidos, tem um conjunto que entrou, né, dentro dessa data, tem um conjunto que entrou depois dessa data, né, está sendo feito esse corte, né, mas tem muita coisa, viu, Alessio, que é o que está sendo analisado, que às vezes é um pedido duplicado, é alguém que já pediu uma vez lá atrás e não é algo, não seria nada, nenhuma coisa nova. Então, nós estamos fazendo uma análise de consistência sobre esses pedidos. Os órgãos gestores, eles já se debruçaram bastante sobre esses pedidos, então tem um dever de casa, né, entre órgãos gestores em relação a esses 750 pedidos, né, para poder andar para frente. O seu caso, especificamente, né, que você falou que chegou a energia lá agora, que não era possível irrigar com motobomba movida a motor a diesel, né, ele vai fazer parte do grupo seguinte. Né? Então, eu vou te falar, existe um grande esforço, né? E talvez, eu sei que a sua preocupação aqueles que já têm muito vão receber mais, tá? Um dos critérios pode ser exatamente esse, Alessio. Né? A gente poder pensar num critério, né, que privilegia aquele que está entrando ali pela primeira vez. Né? Tem muitos produtores, entre esses 750 pedidos aí, que são produtores de 30 hectares, 40 hectares também, né, que o consumo de água é bem menor. Então, existe um esforço grande entre os órgãos gestores, Alessio, e com a participação aí dos comitês, né, como está sendo feito aqui agora, para poder acomodar o máximo possível, né, de irrigantes diversificados em toda a região abrangida pelo marco regulatório. Bom, eu quero... Posso fazer um complemento? Por favor, Patrick. Não, eu queria só resgatar, né, a nossa resolução anterior, do marco regulatório anterior, que é a 562 de 2010, e lembrar que ela tem lá, né, que ela foi revogada, ela tinha um limite de 8,7 metros cúbicos por segundo. Essa era a vazão limite, a montante de batalha, e em função desse limite, né, a ANA tem deferido todos os pedidos de outorga na bacia desde 2012, né? E esse novo marco regulatório aumentou essa vazão para 13,61, o que representa aí um aumento, né, de 56% nessa vazão. Né? E isso equivale a uma área antes da ordem de 63.500 hectares e agora pouco mais de 100 mil hectares. Então, eu só queria resgatar esses números para mostrar que esse marco regulatório ele representa um grande avanço, né, em relação ao regulamento anterior, na medida em que foi possível aumentar a vazão outorgável e, consequentemente, a área outorgável a montante, né? Mas nós ainda precisamos trabalhar, né, em uma fase 2, como o Marco Neves falou, né? Uma fase 2, porque essa é uma bacia que tem um potencial de crescimento muito grande, né? Como eu falei, os dados indicam que a área implantada hoje, né, já está muito próxima desse novo limite, apesar de ser um limite maior que o anterior, nós já chegamos nesse novo limite em função desse crescimento, né? E agora a gente vai ter, nesse momento, a possibilidade de regularização, né, desses usos, porque pode ser que muitos usos não estejam ainda regulares com outorga. É muito importante para o produtor, seja ele pequeno ou grande, que ele tenha outorga, né, para ele poder acessar financiamento,
acessar a tarifa verde de energia elétrica e obter outras, né, enfim, outras coisas que dependem da outorga. Então, nós vamos ter um movimento agora de regularização dos usuários, né? E nós precisamos começar a trabalhar juntos, Alessio, Bruno e demais, né, João, na fase 2, que é em pensar em estratégias para poder expandir esse limite para um valor maior, para poder atender ao potencial de crescimento da bacia, né? Então, é nesse sentido a nossa fala aqui, né, de mostrar, a gente precisa ser muito franco com todos, mostrar os dados, mostrar, né, a situação atual. Houve um grande avanço, esse grande avanço no limite, né, do marco regulatório vai permitir a regularização de muitos usuários, né, que estão instalados, que não têm outorga ainda, né, mas não é suficiente para atender o potencial de crescimento da bacia. E para atender esse potencial, precisamos construir a fase 2 juntos, né, logo aí na sequência desse processo de regularização. Tá? E aí estamos juntos aqui há anos, órgãos gestores, os comitês, para estudar estratégia para essa fase 2. Obrigado, Patrick. Alessio. E aí depois é o Bruno, né? Veja bem, eu não sei como que vocês fazem para falar não atingir o limite. Qual é o volume de água usado que vocês usam em cada pivô de uso de água? Porque, veja bem, nós temos aqui verificado o seguinte: existe uma gama muito grande de irrigantes que só faz irrigação de salvamento ou irrigação complementar, tá? Quem faz irrigação total aqui é quem planta alho, batata, cebola, cenoura, beterraba, milho doce, tomates, por aí, tá? Que é uma área, em relação à área total, de mais ou menos uns 20%, tá? Uns 20 mil hectares que fazem isso daí. Tá? O resto, eles irrigam no máximo até início de junho. Eu preciso entender esse detalhe aí, porque vocês estão calculando, não sei em cima do quê. Eu sei que a ANA não tem medidor de precipitação agora, estão colocando agora através de uma empresa que nós estamos vendo aí que é uma coisa que não dá para acreditar muito. E nós já temos instalado aqui 4 centrais meteorológicas. 4. E vamos instalar mais, tá? Mas tudo top de linha. Então, nós só vamos ter resposta se tem água, se não tem água, na hora que nós medimos todos os detalhes da precipitação. Antes, aquilo que a gente vê falar é de pouca credibilidade. Tá? E eu não vi comitê de bacia falar nisso, buscar isso daí para a gente ter esses dados. Eu só gosto de trabalhar em cima de dados, assim como trabalho em dados sociais. O problema que a irrigação pode causar aqui. Vocês vão excluir da atividade, aqueles que não irrigam vão ser excluídos da atividade. Eu não tenho a menor dúvida, sabe? Porque o próprio presidente da IRRI fala, o senhor Luiz Figueiredo, que a irrigação permite que se faça 3 safras por ano. Eu diria mais o seguinte: a irrigação permite que faça 3 safras por ano no físico e 4 safras por ano no financeiro. Aqueles que não fizerem irrigação vão ser excluídos da atividade. Então, é bom a gente começar a pensar nisso daí. Tá ótimo, né? Inclusive, no sistema de pedidos de outorga, que nesse caso é uma situação, é uma iniciativa pioneira aí no Brasil, né? Todos estão entrando na mesma base, no mesmo sistema, existe a possibilidade de fazer o pedido de forma sazonal, né? Que é isso que o Alessio falou, né? Então, as demandas referentes aí aos meses tais e as outras demandas, né? Que pode ser as demandas na época seca, né? Que o custo da irrigação é muito alto e aí entra mais o pessoal de todas essas culturas que o Alessio mencionou, né? Com uma área irrigada bem menor, né? Então, com uma necessidade ali de disponibilidade hídrica também bem menor. Bruno Marques, por favor. Bom dia novamente, bom dia, Marco, Patrick. Na verdade, vocês me ouvem bem? Eu estou de fone aqui, então tá bom.
Eu queria compactuar aí, né, com o que o Alessio falou. Acho que a gente compactua da mesma preocupação. Essa é uma luta do Alessio aí desde sempre, e a gente acabou também entrando nesse mesmo caminho aí. Mas bom, a primeira coisa, eu fico muito preocupado com o cenário que nós estamos vendo, dessas reuniões que são mais integradas numa ideia, né? Nós tivemos lá em Cristalina, né, essa reunião presencial, agora nós estamos tendo novamente com o comitê de bacia, com associações, com os órgãos gestores, mas está faltando um agente muito importante aqui, que é Furnas, né? Onde está Furnas aqui nessa reunião? Porque nós estamos discutindo a disponibilidade hídrica, inclusive dentro do próprio sistema hidrelétrico, né? Então, eu acho que nós deveríamos saber dos compromissos que Furnas deve assumir frente às questões. É lógico que a Ana está aqui, né, como interlocutora de Furnas, mas, né, a usina hidrelétrica é tão usuária quanto os irrigantes, né? Então, enquanto um vai ceder, o outro vai expandir. Só essa questão. E isso que o Alessio falou, eu também trago essa grande preocupação, né? Quando nós temos essa questão, falei na nossa reunião presencial junto com o Patrick, que nós temos essa situação de 13,61, que na verdade é apenas um acréscimo de um pouco menos de 5 metros cúbicos por segundo, né? E que a gente já chega, se não está no teto, estamos próximos ao teto. Então, isso efetivamente esse marco regulatório, na verdade, ele vai só regularizar os usos que já estão prontos, e a possibilidade de novos usos talvez crie um cenário de conflito que ainda não existe na bacia, porque existe o conflito entre setores, irrigação e o setor hidrelétrico. Com essa questão, e isso que o Alex fala é muito importante, com essa questão dos novos pedidos, pode ser que a gente crie uma distorção entre usuários de irrigação, porque um vai conseguir, o outro não vai conseguir, e a gente precisa entender muito bem como a gente vai trabalhar essa margenzinha que nós temos de distribuição. Então, isso é muito preocupante, no meu ponto de vista, né? Vocês citaram o Edson veio me ligou essa semana e me perguntou, e eu não sabia responder para ele. Ele falou, olha, eu tenho algum grupo de produtores para trabalhar inicialmente com usos insignificantes, e eu quero saber como que a gente vai fazer. Eu falei, olha, Edson, e pelo polo de irrigação nós temos um recurso aí da Codevasf para investir em equipamentos aqui, né, que eles chamam de kit de irrigação até 1 hectare, ou seja, já começa a trazer esses produtores para um cenário de produção inicial aí, é lógico que o uso insignificante ele não chega a 1 hectare, mas chega próximo a isso. Então já começa a ter, né? Nós temos a rota de fruticultura, temos o polo de irrigação, e inclusive nós temos a priorização do uso, que um caso pioneiro no país, definido ali no Comitê do Paranaíba, agora o João Ricardo, nosso presidente, né, para a irrigação. E quando a gente faz esse tipo de análise, pelo menos nessa primeira fase, não traz uma grande segurança para a gente sobre efetivamente nós termos a prioridade do uso colocada nesse sentido. É lógico que são etapas e fases, mas por isso que eu falo, aonde está Furnas nessa conversa? Porque se a gente está pensando na segunda etapa, nós vamos precisar entender a necessidade do território frente à sua priorização e a disponibilidade de Furnas em abrir a negociação para isso, né? E aí, nós estamos negociando, é a mesma coisa que eu estou negociando a dívida do seu empréstimo sem você saber, né? Então fica meio complicado, às vezes, esse momento que nós estamos. Eu acho que a construção do marco foi muito legal, foi muito interessante. Agora, a operacionalização dele, a gente precisa ser muito cauteloso, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de trazer essa questão e essas preocupações, né? E como você mencionou, eu sempre estou muito preocupado com o dia seguinte, com o que vai acontecer, justamente para que a gente não crie uma situação difícil de resolver, uma coisa que já está muito complexa, né? E, por fim, eu acho que isso que o Alessio falou é aquilo que nós conversamos já há algum tempo. Eu acho que a sua entrada na superintendência, Marco, vem muito bem a calhar, porque nós já
desde o seu primeiro dia aqui no estado, que a gente fala sobre esse uso da água respeitando o período sazonal. E quando a gente pensa, mesmo na disponibilidade hídrica sazonal do sistema de outorga, ele não é uma inteligência sazonal. Ele trabalha linearmente e não na disponibilidade nos momentos onde nós temos maior pluviosidade. Então, entender esses momentos de maior disponibilidade, de média disponibilidade, de baixa disponibilidade, para a gente efetivamente avançar no nosso sistema de outorga. Se nós estamos trabalhando aí um sistema regla, que eu acredito que é um avanço muito grande dentro da Política Nacional de Recursos Hídricos, e eu acho que nós precisamos entender esses dispositivos para compreender que a irrigação que é feita para grandes culturas, ela realmente se utiliza dos momentos complementares, como o Alessio bem colocou. Essas outras etapas, essas outras fases da irrigação, que realmente são os produtos da cesta básica, né, o alho, batata, tomate, feijão, assim como foi colocado, elas são áreas bem reduzidas e que vão utilizar água no período de menor disponibilidade, mas que a gente precisa entender essa inteligência. Talvez, nesse sentido, nós conseguimos efetivamente trabalhar a priorização do uso, expandir a área irrigada de São Marcos no território em que se pode expandir e dentro de aspectos, né, como o Alessio falou, a gente tem que trabalhar em dados, né, e a gente trabalha com ciência é coleta de informação, evidência e ação, né, e realmente a gente precisa avançar bem nessas questões para que a gente possa tomar boas decisões. Né? O Comitê de Bacia está aqui, o Comitê de Bacia trabalha sim, acho que a maioria de nós faz parte dos comitês de bacia, né? E pensando em comitê de bacia, eu volto a insistir, né? Efetivamente, como que nós estamos dentro do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? O SINGRE, porque o Comitê de Bacia faz parte do Sistema Nacional. Então, nós precisamos fazer parte, sim, dessas questões. Veja que em poucos minutos a gente já começa a entender uma série de outras questões que estão dentro da discussão de um grupo técnico operacional, mas que não estão dentro de uma discussão de quem realmente está na ponta, né, na base do problema, que são os comitês de bacia. Então, eu vejo que politicamente, para a ANA, para os órgãos gestores, o marco regulatório é um grande avanço, mas nós precisamos entender socialmente, economicamente, como os territórios, né, Cristalino, Naí, Paracatu, o Distrito Federal, vão realmente fazer o usufruto dos aspectos positivos desse marco regulatório. Então, era nesse sentido, né? Não sei se ficou claro aí as colocações. É mais no sentido de priorização do nosso uso. Eu nem perguntei, eu mais falei do que perguntei, mas eu acho que criou alguns questionamentos aí, eu acho que dá para a gente avançar nessa fala. Me desculpe se eu fui vago, tá? Mas a pergunta mesmo... Não foi vago não, Bruno. A pergunta mesmo... A pergunta mesmo no final é como garantir a priorização do uso da água para a nossa bacia, visto que está determinado numa resolução do nosso Comitê de Bacia Paranaíba e também no Comitê do Corumbá e São Marcos. Esse é o grande contexto aí, talvez, dessa inserção que eu fiz. Muito obrigado. Primeiro, eu vou comentar uma questão em relação aos pequenos. É muito bom, Bruno, saber que a Codevasf está apoiando, né, com kits de irrigação poupadores de água, né, os pequenos produtores aí na região. É muito bom saber disso, né, porque isso é justamente aquilo que a gente vinha construindo, né, principalmente ali num projeto apresentado pelo município de Cristalina, né, em relação a fomentar, e foi justamente por isso que foi aberto um módulo específico lá dentro do Regla para pedidos para para dispensa de outorga, né, que possibilita aí uma área irrigada aí de algo em torno aí de 1 hectare, né, principalmente pensando em culturas como a fruticultura para o pequeno produtor rural, né. Então esse é bom saber que a Codevasf está apoiando, né, porque são sistemas, a gente sabe, não são sistemas baratos, né, são sistemas caros, mas essa parceria, né, com a Codevasf, o Comitê de Bacia, os municípios envolvidos, né, e os próprios produtores, que eu acho que tem e aí eu vou falar aqui, Bruno, e principalmente aí enfim,
é que eu vejo isso também lá no Piancó, tá? Que está indo para esse modelo também, que é a necessidade da capacitação, acompanhamento desses pequenos, né? Porque precisa ter uma mudança, uma adequação da dinâmica da propriedade ali para eles entrarem nesse novo padrão, né? Para utilização de água, utilizando sistemas poupadores de água, como microaspersão, gotejamento e plantando, né, tendo o cultivo aí da fruticultura. Então, achei bem interessante esse primeiro aspecto. A questão de Furnas, você acompanhou todo o movimento, né, da ANA na alteração, né, em termos daquilo que o Patrick já mencionou ali, tá? Da antecipação dos 1341, mas todo o movimento que aconteceu dentro do SINGRE, tá? Movimento legítimo e tal, que foi até o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e aquilo que foi obtido como resposta. Tá? Então, o setor também ele tem a outorga dele, tá? Nós podemos criticar e tal, enfim, mas existe uma autorização de uso, né? Houve um movimento da Agência Nacional de Águas em função inclusive da prioridade na bacia para irrigação, para antecipar aquele volume que o Patrick já mencionou aqui, tá? Em função, inclusive, de uma decisão do Comitê da Bacia em relação de prioridade de uso. Tá? Então, mas eu entendo também que constantemente, tá, todos os setores eles têm as suas demandas e é legítimo apresentar as suas demandas e defender os seus interesses aí. Tá? Então, para mim, um grande desafio, Bruno, após assim essa regularização, esse primeiro pacote, tá? Que eu vejo que nesse momento é o grande ganho do marco regulatório de São Marcos, esse primeiro pacote, tá? E eu vejo o pessoal ali do Piancó, claro que um modelo bem menor, tá? Mas assim, o que aquilo repercutiu? Tem uma autorização de uso da água, uma outorga, né, na mão daqueles pequenos produtores rurais, o que aquilo fez de diferença? Eu creio que vai fazer essa diferença também, sem dúvida, em todo o território abrangido aí pelo marco regulatório. Então, esse primeiro movimento de regularização, ele tem um aspecto muito relevante, tá? O segundo movimento, vamos pensar juntos, tá? Seja com construção de mecanismos, né, de conservação de solo e água, reservação de água, barragens de porte regional, tá? Mas vamos construir junto, vamos pensar junto, tá? Em termos aí dos novos pedidos, que foi aquele grupo que o Patrick falou lá, o grupo 3 já, né? Os que vão entrar aí em novembro, tá? Que já vão encarar uma bacia já bastante comprometida, né? O que a gente, né, faz? Porque o que vai acontecer? Tem os 750 pedidos, tem algumas coisas ali que são duplicadas, a gente já imagina que tenha, tá? Então, vamos supor que desses 750 seja menos que 750, na realidade, de fato, tá? Já podemos trabalhar algo como um corte aqui, né? Um corte inteligente, né? Que pode, enfim, temos que pensar, né? Como é que seria esse corte, né? A gente privilegia aqueles que ainda não têm nenhuma outorga, que estão entrando na bacia, ou faz um corte plano, tá? Em todo mundo. Temos que diminuir 10%, como o Patrick falou, diminui 10% para todo mundo e entra todo mundo. Ou diminui de uma forma ponderada, enfim, né? É algo que a gente precisa pensar. Quer complementar com alguma informação, Patrick? Sim, só mencionar que assim, eu mencionei o ganho, né, do novo marco e também mencionar que foi um esforço muito grande, não foi fácil conseguir esse ganho, né, em que pese essas limitações todas, foi um esforço muito grande, né, do Comitê da Bacia, quem aqui participou das reuniões sabe, né, do processo longo
e do esforço que foi empregado para o comitê tomar essa decisão, né, e depois também, como o Marco falou, no âmbito do sistema, né, lá no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, houve questionamento dessa decisão, foi um esforço muito grande também de todos para manter a decisão do comitê e depois para poder editar essa resolução e alterar a outorga de Furnas, né? Lembrando que é um outro usuário que tem outorga, está emitida, e que existe uma legislação setorial, um decreto que impõe um limite para essas alterações, né? E nós ficamos limitados, né, a esse decreto, a esse limite, tá? Então, nós fomos até o limite do que a legislação permite, né? Que pode ser alterada a outorga pela ANA, né? Daqui para frente, é preciso haver uma negociação com o usuário, que é Furnas, para que possa ser feita... Pode ter alterações nacionais? Pode, mas aí precisa de uma negociação com o usuário, uma concordância do usuário, para que haja outras alterações para cima desse limite. Então, nós já fomos no limite do que a legislação permite, né? Mas é um processo que se inicia, né, logo na sequência dessa regularização dos usuários que nós estamos promovendo agora, que a nossa visão é um grande ganho, né, resultado de um grande esforço. Mas a gente continua, né, atuando na bacia e temos que trabalhar em alternativas para compatibilizar esse uso potencial que existe daqui para frente nessa região, né? Então, vamos trabalhar juntos para construir alternativas envolvendo Furnas, sim. Furnas é membro do comitê, não é, João? Então, imagino que eles devam ter recebido o convite para essa reunião de hoje, assim como os demais membros receberam, né? Não estão participando, mas foram convidados, vamos dizer assim, né? Mas é uma discussão que tem que ser feita assim, Bruno, você tem toda a razão, com eles e com os outros atores todos do sistema, os comitês, os órgãos gestores, né? E quem mais precisa ser envolvido para construir uma solução para isso, tá certo? Estamos atentos a isso e vamos trabalhar para compatibilizar esses usos futuros. Marco, acho que o João está inscrito na sequência. O João. Bom, acho que é bastante interessantes os posicionamentos. Eu também não tenho uma pergunta, né, acho que sobre essa questão. É mais algumas reflexões e um posicionamento mais geral aí representando o comitê. Primeiro, e aí veio uma reflexão que vem do mestrado, né, quando a gente analisou a situação da bacia do Meia Ponte. É uma coisa que acho que a gente sabe, mas quando a gente se debruça efetivamente sobre o problema, a gente entende realmente que não há uma solução simples para um processo, para um problema complexo, né? Nenhuma solução simples proposta para um problema complexo, ela consegue a resolver realmente o problema. Talvez atenue, talvez né, sane alguma coisa de forma parcial, mas resolver efetivamente de forma perene e de forma a contemplar não todos os interesses, mas de equilibrar as questões, ela nunca é, ou praticamente nunca é viável. E a situação da bacia do São Marcos é uma dessas questões complexas que precisam ser enfrentadas. Geração de energia, disponibilidade de água, planejamento, tem uma série de questões que estão envolvidas nesse processo. Segunda reflexão, e o Patrick falou um pouco disso, e a minha viagem a Cristalina e ao Unaí, né, apesar das férias, aí eu fiquei um pouco de férias da secretaria e de licença paternidade, férias, deram quase 70 dias, mas do Comitê do Paranaíba, principalmente, eu não me afastei. E aí, desses 70 dias, 30 foram dedicados ao Paranaíba. E a ida lá foi justamente para reforçar uma questão, que o comitê ele não é um convidado nesse processo. O comitê de bacia, ele não é, e aí eu fiz questão de frisar essa frase, porque foi através, né, como o Patrick frisou isso muito bem na apresentação dos eventos, e hoje foi frisado também de uma forma muito, muito relevante, que quem abriu o processo, abriu a porta para o processo de regularização e dessa reorganização na bacia, foi o Comitê de Bacia do Paranaíba, depois seguido pelo Corumbá, Veríssimo e São Marcos, e eu não sei se o PN1, que é o de Minas Gerais, e o Distrito Federal se manifestaram no mesmo sentido. Mas foi o comitê quem abriu a porta no sentido em quando ele definiu o uso prioritário, né? Mas a gente tem que entender também as complexidades aí daquela primeira reflexão do que isso representa.
né? E aí, como o Marco disse, existem usos instalados na bacia, existem outorgas que estão autorizadas, e a gente precisa, então, sentar e entender e pensar em como reorganizar a gestão e o uso da água na bacia. E, para isso, a gente precisa, mais uma reflexão, uma mudança de cultura em relação à gestão das águas, né? Em bacias, e aí principalmente pensando em bacias críticas, em bacias que estão normais ou numa situação com poucos usos, em geral, o que se pensa existe uma vazão outorgável e o usuário simplesmente solicita sua outorga, a outorga é analisada, emitida, e se tem 100 litros outorgados, ele pede mais 10, o órgão gestor concede, dentro dos limites, 110. E aí, lembrando, então, de uma reflexão que foi feita na comemoração dos 20 anos da Política Nacional de Recursos Hídricos, principalmente em bacias críticas, mas a nossa tendência é passar para esse processo, considerando a evolução dos usos de água que existem no país. Cada vez menos isso vai ser uma realidade. Cada vez mais nós vamos ter que nos debruçar no seguinte paradigma: existem 100 litros para serem utilizados. Se entrar um novo usuário, e a gente vai precisar entender como esse processo evolui, esses 100 litros precisam ser redistribuídos entre esses usos, porque a vazão disponível para utilizar, dentro dos riscos e dentro dos critérios que nós decidimos de forma conjunta através do comitê, dos conselhos e do sistema de gestão, os riscos que nós assumimos são aqueles, e o órgão gestor materializa na outorga essas decisões. Então, vem aquela questão do comitê, que não é um convidado nesse processo, porque grande parte dessas decisões são tomadas no comitê. A outorga é materializada pela ANA, pela CEMAD, mas as decisões são nossas enquanto sociedade. E aí, então, a gente trata, né, dessa questão, não se trata mais de solicitar novas vazões, mas sim de usar de forma adequada ou de repensar os princípios para essas vazões. E aí o Alessio falou um pouco nesse sentido na sua fala, mas o que a gente tem, a realidade que a gente tem hoje ainda, não é dessa diferenciação entre os usuários. E isso não é uma realidade do órgão gestor, isso não é imposto pelo órgão gestor. Isso é uma evolução necessária do sistema. E a gente precisa evoluir com o monitoramento, com maior conhecimento e etc. A realidade que se tem do irrigante, de uma forma geral, é aquele panorama geral onde a água é alocada para ser utilizada, né, de forma perene o ano inteiro durante toda a safra. Não é essa forma que é realizada na bacia, então nós precisamos realmente repensar e reorganizar e dar novas diretrizes para que o órgão gestor operacionalize isso. Mas isso precisa ser construído, né? E precisa ser construído de forma conjunta entre todos os usuários, entre todos os componentes do sistema. Lembrar também que essa nossa reunião ela é sobre o andamento das ações, né? Furnas foi convidada, como o Marco falou, Bruno, e eu não vejo, em tese, um prejuízo deles não estarem aqui, porque eles estão acompanhando outras questões. Nós não estamos aqui hoje para decidir ou para tomar ou para deliberar. Essa reunião ela é para acompanhar o andamento das decisões que nós tomamos lá atrás, né? E eu acho que isso está sendo acompanhando as reuniões aqui pelo órgão gestor, apesar das férias. Quem acompanhou isso mais pela CEMAD foi o Fabrício, nesses últimos dias, mas a gente recebendo os relatos também do órgão gestor, as decisões que nós tomamos estão sendo implementadas da forma como nós solicitamos e como nós determinamos, no sentido de diretrizes. Elas atendem a todos os interesses? Não atendem a todos os interesses nas condições que cada um tinha vontade de que elas atendessem, mas elas estão sendo implementadas. E, inclusive, essas fraturas ou esses problemas já foram expostos. Agora, nós temos um defeito, talvez, e não é necessariamente um defeito, o Brasil não é assim, as pessoas, de uma forma geral, agem dessa forma, nós vamos agindo meio que em arranque. Resolve-se um problema, quando o próximo problema surge, nós nos debruçamos sobre ele de novo, até que se crie uma cultura de realmente antecipar, e aí vem aquela história da mudança da gestão de recursos hídricos, ao invés de gestão de crise, a gente ficar resolvendo o problema, a gente passe a tratar realmente como uma gestão de risco e gestão de água seja tratada realmente como planejamento e desenvolvimento.
né? Dito isso, então, nós temos aí, pensando para o futuro, as ações que estão sendo implementadas agora foram postas. Nós decidimos lá atrás essa alocação da vazão, que é aquela vazão que está disponível, e nós decidimos lá atrás também, de forma conjunta, alguns critérios para essa alocação. E esses critérios foram postos e estão sendo implementados pelos órgãos gestores. Primeiro, regularização de quem já estava implementado. Em segundo momento, o segundo grupo, terceiro grupo, e etc. E aí eu entendo que cabe a nós, e aí nós, dos comitês de bacia, e é por isso que nós estamos aqui hoje acompanhando e entendendo e monitorando, vamos dizer, o trabalho dos órgãos gestores, né, acompanhando o que está sendo feito, começar a trabalhar para construir essas novas etapas. Né? Pensar em como nós vamos adequar esses usos. Nós vamos ter diretrizes diferentes para diferentes usos de água dentro da bacia. O Alessio disse que nós temos diferentes usos dentro da bacia. Usuários que usam de uma forma perene, de produtos que têm uma relevância diferente, a outros usos que captam água somente ali no período até julho. Mas, se eu não estou enganado, nós tivemos em agosto, foi agosto, né, Patrick? O final de agosto, as oficinas, né? E foi uma constatação na bacia, ao percorrer, se eu não me engano, quase 800 quilômetros na bacia, que muitos pivôs estavam ligados e não era dos produtos que o Alessio citou. Então, nós precisamos reorganizar, redefinir essas regras, e aí sim partir para a implementação dessas regras, envolvendo monitoramento, não só de disponibilidade, mas também das demandas, não só estações, mas também com diversas formas de envolver a sociedade de uma forma geral nesse processo. Pode ser que seja necessário envolver também, por exemplo, a cobrança pelo uso da água, com um valor diferenciado para quem usa de uma forma diferenciada na bacia. E são todas essas decisões que nós precisamos tomar para que sejam implementadas pelo órgão gestor, pelos órgãos gestores na bacia. Né? Então, eu acho que entendo também, tenho defendido muito isso, até para que a gente não se perca nas nossas atribuições e nas nossas competências, que cada componente tem a sua função. Né? Um trator não substitui uma colheitadeira, do mesmo jeito que um órgão gestor não substitui o comitê, e nem o inverso. Eu gosto muito daquele exemplo de uma pessoa que falou que ficava muito triste porque o comitê de bacia não funcionava. E quando eu perguntei o porquê, ela falou que o comitê não tinha plantado nenhuma árvore. Eu falei, não é função do comitê plantar árvore. Pode até ser da agência de bacia, desde que o comitê defina áreas e ações prioritárias, e a agência de bacia e o órgão gestor implementem essas ações de forma articulada e negociada. Então, nós precisamos, entendendo a realidade, entendendo as demandas, e já são anseios levantados, retomar o trabalho. Nós nos debrucemos de novo sobre essa questão do São Marcos, entendendo, diante da realidade, do diagnóstico que a gente vai ter a partir da implementação ou da regularização dos usos da decisão que nós tomamos lá atrás, qual decisão que nós vamos tomar. E eu vou citar genérica, sem qualquer tipo de... E peço que não questione isso, porque não é nenhum tipo de decisão, são simplesmente questões a serem pensadas. Nós vamos fazer uma revisão de todas as outorgas na bacia, adequando-as aos novos critérios. Quem já estava outorgado vai continuar com os mesmos critérios e, a partir dos novos, é que vão ter novos critérios. As outorgas, quando vencerem, vão se adequar aos novos critérios. Nós vamos definir, por exemplo, essa questão de diferentes tipos de uso na bacia. Qual é a possibilidade de projeção dos usos? Não dá para se pensar também, apesar de toda a característica tão especial que é essa bacia para o estado de Goiás, e os números mostram isso, o quão absurdo é em movimentação econômica, em produção e etc., para o Estado, e é uma prioridade para o Estado tratar essa questão do São Marcos, mas também não dá para pensar que nós vamos ter a bacia inteira irrigada, porque não há disponibilidade de água para isso. A não ser que nós mudemos todo o processo. A não ser que nós pensemos, por exemplo, em tirar todos os outros usos existentes. E nós vamos produzir, Alessio, por exemplo, tudo irrigado, mas não vai ter nenhuma indústria lá para processar, inclusive, o que é colocado em cristalina como uma grande vantagem, que você pode, se eu não me engano, ervilha
e em 2 horas, foi o número que foi me passado, se eu estiver errado, me corrija, Bruno, que em 2 horas a ervilha é colhida e está embalada para distribuição. Se a gente quiser irrigar toda a bacia, isso não vai mais ser uma verdade, porque a gente vai ter que tirar a agroindústria de lá. Então, é isso que nós temos que pensar, como nós vamos desenvolver e criar, construir de forma articulada e negociada esse processo para que ele seja implementado pelos órgãos gestores. As decisões, e aí, representando aqui o Comitê do Paranaíba, eu entendo de forma muito clara que as decisões que nós tomamos até agora estão sendo implementadas. Entendo todos os nossos anseios e as nossas dificuldades e as coisas que a gente entende que precisam avançar. Mas é aí a bola, entendo de novo, que está no nosso colo de novo, para que a gente construa essas novas soluções para que elas sejam implementadas. Então, acho que eram, a princípio, essas considerações que eu queria fazer, Marco, agradecer os órgãos gestores aí, parabenizar pelo trabalho, e que a gente comece a materializar essas dúvidas, essas lacunas, para que a gente consiga, de uma forma bastante célere, como tem sido feito nesse novo marco, né? Como você disse, o Paranaíba tomou uma decisão, se eu não me engano, em 2017, se eu não me engano, em 2016, que tomou decisão de revisão do marco regulatório, perdão, da priorização de uso. E de lá para cá, nós tivemos aí, no mínimo, durante 4 anos, uma discussão ferrenha dentro do sistema de gestão, se isso poderia ou não ser feito. E nós vencemos essa discussão. Isso pode ser feito, é atribuição nossa, de forma construída, de forma articulada e negociada, a gente construir esse processo. Então, identificando, a partir da implementação das decisões que nós tomamos, identificando as lacunas e os problemas, a gente se debruce sobre esse processo e decida novamente o que fazer, envolvendo todos os setores usuários envolvidos, lembrando aí que no Comitê do Paranaíba, quando nós fomos tratar do conflito, agricultura irrigada entrou, geração de energia entrou e também a indústria, porque ela é afetada diretamente por esse processo. E por isso, inclusive, que foram colocados, a priorização dos usos não foi colocado necessariamente para a agricultura, foram usos consultivos, para que a indústria também seja contemplada, uma vez que ela está inserida dentro de todo esse processo, de todo esse setor produtivo da bacia. Então, vamos levantar as demandas, eu acho que as pontas, os irrigantes, a indústria, a geração de energia têm as suas demandas e nós precisamos sentar para entender essas demandas, negociar e buscar não o melhor ponto para todo mundo, mas o melhor ponto para a sociedade, o melhor ponto em conjunto para a bacia. Obrigado, Marco, e obrigado a todos. Obrigado, João. Eu vou passar para o Alessio. Entendo que são reflexões, João, que você está colocando, né? E agradeço aí por suas reflexões. Alessio. Bom, João Reis falou alguma coisa aí que eu discordo. Por exemplo, eu não acho o assunto complexo. Eu acho que falta conhecimento para tratar do assunto, sabe? Quando ele fala aí que a prioridade é para a irrigação, dentro da bacia de São Marcos só tem um município aqui que tem prioridade para a irrigação, que é o Unaí. A área que ele contribui para a bacia de São Marcos, para cada 3 hectares que ele tem de área que contribui para a bacia de São Marcos, ele irriga 1. Ele irriga 30%. Cristalino não tem essa prioridade. Será que não dava para vocês pelo menos ver isso daí? Cristalino, a cada quase 9 hectares, irriga 1 dentro das bacias de São Marcos. Quer dizer, o Unaí tem 3 vezes mais irrigação dentro da área do que Cristalina. Vocês acham que o político que está em Cristalina vai suportar essa questão aí? Vocês acham? Essa é uma questão que vai vir à tona, tá? Então, eu acho que, primeiro, falta conhecimento, nós temos que investir em conhecimento, de dados, de levantamento. O assunto não é complexo, quando você tem conhecimento a respeito do assunto. Acontece que nem a ANA, nem a SEMAD tem conhecimento, nem de irrigação e nem de distribuição de água. Eu nunca vi isso daí. E eu estou aqui há 40 anos mexendo com isso. Tá? E não vi comitê de bacia trabalhar em cima de dados concretos. Tá? O comitê nunca falou assim, ó, aqui tem tanto de água, como que nós vamos distribuir ela? Porque não mede. Porque você não mede, você não conhece. Tá? Então, eu vejo essa questão, nós temos que investir em conhecimento, nós temos que investir em dados e nós temos que investir em soluções.
a turma aqui não vai esperar muito tempo para ir para a justiça. E eu vou falar para vocês o que eu vi acontecer no Canadá. Eles foram teimando, aí foram para a justiça. Foi para a justiça e resolveu a questão, mas de uma região drástica. Eu acho que nós não precisamos fazer isso daí. Tá? Tá bom? Distribuição de água. Eu nunca vi um critério de distribuição de água, nem da ANA, nem da SEMAD. E eu posso dizer que o vosso modelo não é nem ambientalmente correto, nem socialmente justo. Como que vocês podem, aqui em Cristalina, nós temos ainda quase 200 mil hectares de reserva legal e APP, que é obrigado por lei. Então, todos contribuem para isso daí. Os que se beneficiam desse cuidado que todos têm são poucos. Isso vai vir à tona. Não tem a menor dúvida. Tá? E veja bem, além dessa questão de ter essa área de reserva legal e APP, proteção de morro, isso tem um custo. Que por aquilo que o município determina para pagar, para cada um pagar, e que de valor para ele cobrar imposto, isso daí hoje está perto de 2 bilhões de reais, esses 200 mil hectares. 2 bilhões de reais. Quer dizer, que 100% dos produtores arcam e 15% dos produtores se beneficiam. Se vocês acham que vocês vão vencer isso na justiça, vão continuar. Agora, eu segurei até onde eu pude. No dia 1º, eu vou entregar mais as outorgas. Tá? E aí, se não sair, eu vou falar agora com vocês. Tá? Então, não é complexo, é simples até de resolver, porque todos os países, ou eu visitei, ou me visitaram, e eles resolveram. E não acharam que o assunto era complexo. O que nós não temos é dados para resolver, e muitas vezes nem vontade de resolver. Temos... Acabou, Alessio? Acabei. Ah, tá bom. Temos vontade de resolver sim, viu, Alessio? Temos vontade de resolver e de uma forma aí... Pelo menos o que eu vejo, o Marco Neves, é um tempo muito exagerado que o produtor está perdendo dinheiro porque vocês não resolveram. Ou você acha que eu estou nisso aqui há 20 anos, desde 2002, que nós estamos falando isso? Quer dizer, produtor que está esperando e que nós precisamos entrar com esse negócio do uso insignificante para eles entrar, você acha que tem gente que já abandonou a atividade? Tem filho que abandonou o pai porque não está tendo resultado na propriedade, enquanto que ele vê o vizinho irrigando. 20 anos, ô Marco Neves, é muito tempo. Então, vocês se apressem. Na realidade, estamos procurando resolver sim, né? Inclusive com eu acho, não sei como é que anda a questão aí é mais aí dentro do estado de Goiás, mas envolvendo aí a fruticultura, né? O polo de fruticultura. Então, e com a parceria com a SEAPA, porque tem uma parte disso que é agro, né? É o agro que define, tem uma área, tem uma parte disso que é relacionada à revegetação, recuperação de conservação de solo e água, tudo isso são ações muito importantes. Mas é aquilo que o Bruno e o Reiser também falaram, né? Cada um tem o seu papel dentro do SINGRE, tá? E nós estamos tentando, com o papel de órgão gestor e órgãos gestores, né? Tratar daquilo que é da competência aí de órgãos gestores em relação à alocação da água, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar, Alessio, mas não aprofundando, foram os dados que o Patrick apresentou, né, no início aqui da nossa reunião, em relação, e assim, né, eu sei que Minas, IDF e SEMAD, né, os três fizeram esse esforço, né, para colocar dentro do sistema de pedido de outorga os seus pedidos, as suas solicitações que já estavam dentro dos respectivos estados, né, e tal, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, né, uma reflexão minha, né, o número de pedidos que vieram, né,
do estado de Goiás, eles são, acho que 3 ou 4 vezes mais do que o que veio de Minas. Talvez assim, corrigindo isso que você mencionou aí, naturalmente, tá? Mas o pessoal de Minas está aqui, o pessoal do DF está aqui, né? Foi cada um dos estados que entrou com os pedidos que já tinham nas suas bases, tá? E aí eu percebo justamente uma realocação em termos quantitativos, né, do número de pedidos, né, com, eu acho que, não sei, 600 pedidos aí do estado de Goiás, e aproximadamente números redondos, né, 100 pedidos aí do estado de Minas, né, então nós estamos falando de algo em torno de 7 vezes mais, né, então assim, é algo que a gente, obviamente, né, vamos analisar cada um deles, os órgãos gestores vão analisar cada um deles e vamos tocar para frente. Mas já vejo, né, levantando isso que você falou do número de área irrigada por área do município, né, isso talvez esteja sendo reajustado já nessa etapa. Tá? Bento, por favor. Sim, Marco. Bom, pessoal, na verdade, eu só queria fazer duas complementações aí, duas análises, né, em relação a tudo que foi falado. Primeiro, Alessio, não é simples. Gestão de recursos hídricos nunca foi simples e não será. Nos outros estados, você citou aí a questão, por exemplo, de APP em reserva legal, que não é da política de recursos hídricos, é da política ambiental. Nos outros estados, é feito em órgãos diferentes, no próprio DF, em Minas Gerais, em órgãos diferentes. Aqui em Goiás é feito na própria SEMAD, a gestão aí dessas duas políticas. E aí, quando a gente pensa para uma política e outra, a ambiental, ela é muito mais impositiva. Eu, SEMAD, o gestor da política ambiental, eu tenho muito mais na minha mão as decisões em relação ao licenciamento, por exemplo, licenciar ou não licenciar. Já a política de recursos hídricos, ela, primeiro, olha para o uso múltiplo e é extremamente plural. Nós temos que ouvir todo mundo. Por isso que uma discussão como esta, aqui ela dura 2 horas, e na vida, no geral, para se chegar a um ponto, ela dura anos, muitas vezes, porque são muitos interesses envolvidos. Mas eu, como gestor de recursos hídricos, eu tenho uma quantidade de água, em geral, decrescente, para uma demanda, em geral, crescente, e o papel do gestor de recursos hídricos é equalizar isso, mas eu não posso, aqui do escritório, aqui do palácio, definir isso sozinho, na canetada, o que vai acontecer com todo mundo, porque eu tenho que ouvir todo mundo, tenho que ouvir comitê, tenho que ouvir o usuário, tenho que ouvir os outros gestores. Então, assim, mas não é esse o ponto que eu quero chegar. O ponto, Alessio, é que eu minimamente tenho que ter uma segurança jurídica. E a política de recursos hídricos, ela sempre foi pautada na anterioridade. Quem pediu primeiro vai ser analisado primeiro e é visto o direito dele primeiro. Então, se eu tenho uma indústria que, para funcionar, ela precisa de 100 litros por segundo, com 90 ela fecha, e o empresário fez um investimento para ter uma vida útil dessa indústria de 50 anos, eu não posso chegar para ele hoje e falar assim, cortei a sua outorga em 50%, ou seja, fecha a sua indústria, porque aquela indústria não funciona com menos de 100, ela não funciona com 50. Isso pode acontecer? Pode. De uma maneira, e que é o próximo passo, são os próximos passos que a gente tem que tomar, e isso com relação à usina de Batalha já foi feito, né, uma redução da outorga deles, pensando que uma hidrelétrica faz um investimento de longo prazo, pautado numa quantidade de água que foi reservada para ela, da mesma forma a indústria, da mesma forma quem comprou um número de pivô baseado na outorga que ele tinha. Então, tudo isso é possível ser rediscutido? Mas tem
se ter um mínimo de segurança jurídica, um mínimo de prazo de adaptação. Eu não posso chegar aí na bacia e falar assim, não, vou atender todo mundo. Só que, na prática, se eu fizesse isso, possivelmente eu não atenderia ninguém. Eu atenderia todo mundo, mas todos ficariam numa situação em que não seria possível continuar produzindo, não seria economicamente viável. Então, não é simples. Eu concordo com você que precisamos melhorar em relação ao conhecimento, melhorar em relação aos dados, e só de estarmos aqui todos os órgãos gestores juntos, isso já é uma prova, o marco regulatório trouxe isso para a gente, o Bruno falou na fala dele que, né, foi muito bem feito e está preocupado com a execução, e realmente o fato de ter sido muito bem feito nos dá um ânimo que a gente pode vencer também na execução, mas simples não é, e a gente precisa ter isso em mente, que eu preciso ter segurança jurídica em relação aos usuários que já estão, em relação, por exemplo, vamos supor, você me apresenta no dia 1º de novembro 100 pedidos de outorga, e aí eu atendo integralmente, e aí você investe, e daqui 6 meses eu volto e falo, Alessio, eu tenho que cortar todos os seus pedidos pela metade, porque chegaram outros 1.500 pedidos. Como é que vai ficar você? Como é que vai ficar seu investimento? E eu estou falando isso do pequeno e do grande. Todos têm que ter um nível de segurança jurídica. E a decisão que o órgão gestor tem que tomar, ele tem que levar isso em conta. Então, você acha que existe segurança jurídica quando eu cuido da água quando todos usam? Você fala que um é ambiental, o outro é recursos hídricos. Eu cuido da água como todos cuidam, tá? Aí você pega e para o meu vizinho você dá a minha água que eu cuido. Você acha que existe segurança jurídica nisso daí? Em todos os lugares que eu vou, ninguém tem a responsabilidade com a água como tem o produtor brasileiro. Ninguém tem essa responsabilidade, sabe? Aqui, nós temos a responsabilidade e temos um custo em cima disso daí, só que os órgãos que distribuem a água, dão água para poucos. Onde que está a segurança jurídica disso? Explica. Isso é segurança jurídica? Vocês também têm que obedecer aqueles 3 critérios básicos de qualquer desenvolvimento. Economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. O vosso não é nem ambientalmente correto, nem socialmente justo. E tem mais um segundo que eu tenho certeza que ele é excludente. Ele é excludente, vai excluir da atividade agrícola aqueles que não irrigam. Entendeu? Bom, eu estou entendendo que foram comentários, mas o primeiro lote que foi disponibilizado de irrigação, Bento, Alessio, foi para os pequenos, né, justamente para incluí-los. Né, e eu fiquei muito feliz de saber que a Codevasf, né, inclusive foi algo que foi construído entre a SEMAD, o Sindicato Rural de Cristalina, e o prefeito, né, o executivo ali de Cristalina, né, que foi, vamos priorizar, né, nesse sistema, no marco regulatório, a emissão para esses pequenos primeiro, né, e isso foi feito. Tá, isso foi feito. Então, quando o Bruno trouxe aqui a informação de que a Codevasf está entrando, né, com os kits de irrigação para pequenos produtores rurais, imagino que isso seja distribuído aí em todo, isso deve ser uma possibilidade aí para todos para DF, para Goiás, para Minas, enfim. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque é uma inclusão que foi reivindicada e que foi incluída dentro do marco regulatório. Veja bem, a respeito disso daí, o pequeno produtor, Marco, você lembra que ele só entrou na vossa rota quando eu falei para você, a secretária de Meio Ambiente, e que vocês vieram com o primeiro marco regulatório, que eu falei que não assinava aquela excrescência. E que ia orientar o prefeito a não assinar, e o presidente da Câmara não assinar, e ninguém assinava. E que eu falei para vocês que tinha aqui 1.400 pequenos produtores que estavam querendo começar a irrigar. E que vocês me chamaram na Secretaria de Meio Ambiente e ela me ofereceu 150 outorgas para pequenos produtores.
Isso faz mais de ano que ela ofereceu isso daí. Sabe quantos que saiu para pequeno até agora? 63. Tem um monte delas parada ainda. Vocês acham que o pequeno produtor consegue viver do quê? Se ele não tem irrigação? Fazendo um plantio por ano e ainda tendo dúvida se vai conseguir produzir? Aonde todos os grandes produtores, veja bem, já plantou a safra dele de soja, de milho que ele vai plantar, porque ele tem irrigação. Chover um pouco, planta. Ele teve uma oportunidade mesmo não chovendo. O pequeno ainda está esperando se vai chover. E depois, se a chuva vai vir no momento certo. E vocês deram apenas 63 em um ano de luta que nós estamos para esses pequenos produtores. Bom, vamos lá, Alessio. Quem ouve aqui é eu, o prefeito, o presidente da Câmara, é essa turma que ouve aqui. Tá? E a Codevasf também só entrou nisso depois dessa luta que nós estamos fazendo. Antes a Codevasf não vinha nem aqui. Agora ela entrou com a Rota da Fruticultura. Só que tem 17 mil pequenos produtores assentados no entorno de Brasília. E tem 27 mil pequenos produtores no entorno de Brasília, cuja situação deles é de dar pena. Tá? E vocês, para liberar 150 toneladas que nós pedimos, até agora recebeu menos da metade. Bom, vamos lá. Vamos aos fatos. Tá? O que eu acho que o Bento está acompanhando aqui, né, que aí ele responde pela SEMAD, mas quando eu estava aí, né, o Alessio, ele sugeriu, né, Alessio, que não foi uma sugestão da secretária Andréia, o Sindicato Rural sugeriu que se começasse com 150 produtores, lotes de 30, tá? Porque de cada 30, um agrônomo do Senar poderia acompanhar. Então, foi isso que foi a proposta do Sindicato Rural junto com Cristalina. Tá? Os pedidos, à medida que eles estão sendo solicitados, requeridos, eles já saem. Para o pequeno, ele já sai. Então, se não está saindo mais, então é porque não pediu. Tá? Porque o sistema com o pedido, inclusive a FAEG estava apoiando nesse exercício, em algo que foi acordado com Cristalina, né, para emissão, para entrada dos pedidos, desses pedidos aí. Tá? Então, acho que, não sei se tem alguém da FAEG aqui, mas isso foi o acordado. Tá? À medida que o pedido é solicitado, se é uma dispensa de outorga, né, e aí é uma questão aí do fluxo caminhar, normal, né? Não existe nenhuma... E aí, assim, seria até bom saber como é que está a implementação, né, daqueles que já receberam, esses 60, que já receberam os pedidos, né, quanto à implementação do empreendimento, enfim, eu sei que existe um prazo, obviamente, né, para esses empreendimentos serem implementados, tá? Mas ele já tem autorização do ponto de vista de recursos hídricos para isso. Eu não sei se... O Alessio está sem som. Marcos, nós já mandamos 70 lá para a FAEG. 70. Ela devolveu 17. 17. Tem 30 lá que está em análise. Mas isso já faz, que nós enviamos isso daí. Se o pequeno produtor, que passou tanto tempo sem ter atenção, e agora está entrando na Rota da Fruticultura, já estão querendo aqui instalar já os primeiros 30 hectares de açaí, e eles não têm irrigação, vai fazer como? Tá? E outra barbaridade que eu não quero falar hoje, eu quero falar depois, é a respeito da batalha. Nós ouvimos aqui da batalha um monte de coisas que eles fizeram para proteger os animais, para proteger a água, para proteger tudo. Mas aqueles seres humanos que estão ao redor da barragem, não podem captar água. Como que nós vamos fazer isso daí? E são 400 e tantos pequenos produtores.
Como que nós vamos resolver o problema deles? Você resolve o problema da energia, que isso daí, veio aqui um cara do meio ambiente falar sobre como que eles estão fazendo, e inundaram 6.000 hectares de APP e reserva legal. Não apareceu ninguém aqui para multar Furnas, porque não é interessante, né? Mas qualquer coisa que o pequeno produtor faz, o que qualquer produtor faz, inclusive se o verde inverno, que inundou 5 hectares, porque aumentou a barragem, recebe uma multa de 5 milhões de reais. Eu não vi nenhuma multa em cima de Furnas, porque inundar e deixar debaixo d'água, ainda está lá debaixo d'água, 6.000 hectares de reserva e APP. Tá? Essas coisas, a turma não quer suportar mais e falar que vai postergar para eles. Eles querem resolver o problema deles. É bom a gente se apressar. Muito bem. Cristiano, algo mais na pauta? Patrick? Está no ponto de encerrar. Oi. Não, Marco, era isso aí mesmo que a gente tinha previsto, né? Enfim, lembrando que o processo de regularização continua, né? Nós estamos recebendo pedidos de uso significante, estamos emitindo as declarações. Em rios federais já foram mais de 40, cerca de 50 declarações emitidas. Eu não sei se o Alessio, na conta dele, considerou isso também, mas tem usuários significantes nos rios federais também, foram emitidos em cristalina, além dos estaduais, que o Marco mencionou, né? E é um processo contínuo que está seguindo enfim, vai continuar, né? Nós vamos continuar emitindo esses atos de regularização para os usuários, tanto insignificantes como agora os significantes, né? Os passíveis de outorga. É um processo contínuo visando regularizar aí a maior quantidade de usuários possível nesse primeiro momento, né? Patrick, teve uma pessoa que pediu para disponibilizar a apresentação. Você consegue colocar aí no chat, e depois a gravação a gente põe no site lá da Ana, na parte de marcos regulatórios, lá no São Marcos. Tá. A gente podia colocar no site também, Cristiano. Tá, beleza. Tá? A gente coloca a apresentação no site e aí fica disponível tanto a gravação como a apresentação. Tá. Aí você me manda essa última versão, não sei se você fez algum ajuste por último, depois da que você mandou. Tá bom. Aí eu peço lá para publicar. Muito bem. Marco, acho que podemos encerrar, então. Ok. Vamos para qual restaurante? Vamos almoçar, gente. Convido todo mundo para almoçar, cada um na sua casa. Ah, é? Alguma sugestão, Bento, Bruno, Marcos, pessoal de Minas, né? Vamos comer um arroz com piqui, uma galinha cabidela? A Camila tinha saído da reunião, não sei se ela conseguiu voltar. Ontem ela foi aqui conhecer o restaurante do Palácio, e ela falou assim, nossa, tá muito mineiro esse restaurante. Vamos, convido o pessoal de Minas para ir aí, ué. Tem aquele tempero com bastante alho, a Camila achou muito mineiro. Mas queria agradecer, viu, aos nossos colegas aí da SEMAD de Goiás, SEMAD de Minas, do IGAN, né, da ADASA, né, dos representantes dos comitês de bacia e também das secretarias municipais, né, e também de uma forma especial a Irrigo e a Irriganor, né, que tem acompanhado desde sempre esse processo e que vem dando contribuições muito relevantes aí. Eu acho, né, Irrigo e Irriganor, que o fato de poder ter essas outorgas emitidas considerando sazonalidade mensal, isso favorece muito a vida real, né, do irrigante, né? Então, eu vejo que é uma oportunidade, que é um avanço, Quanto à etapa número 2, que é algo que o Bruno sempre traz, né? O Bruno Marques sempre traz aí, eu sei que também é uma preocupação de todos. Rapaz, nós estamos juntos, então vamos procurar uma solução, vamos ver uma forma, tá, de agregar mais possibilidade de incremento da área irrigada, né? Levando em conta aquilo que o Bento falou, né, que é a questão da questão jurídica, do devido processo legal, né, ele ser respeitado, né, para que
o investimento, né, de nenhuma desses requerentes, né, ou que tem implementado as suas atividades aí na bacia, né, sofra qualquer tipo de prejuízo, né, por conta de falta de água. Então, a nossa ideia, o nosso objetivo, né, é trazer essa segurança hídrica cada vez maior na bacia, que é uma bacia que tem o problema de demanda e disponibilidade, né? Então, mas vamos procurar construir uma solução conjunta aí para a etapa 2, tá? De todo o processo. Agradeço mais uma vez, bom almoço a todos, seja galinha cabidela, seja piqui, arroz com piqui, o que for, né? Bom almoço a todos e obrigado, até a próxima. Pessoal, muito obrigado. Um abraço, Marco. Vamos comer um frango agora, viu? Vou encerrar a gravação. Obrigado, um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Bom dia para vocês.